Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, sua companhia de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde, aqui no YouTube do Antagonista, com o Narrativas Antagonista, que é um formato diferente. Você só vê isso aqui. Eu te trago primeiro os fatos e depois a minha opinião. Mas antes de opinar, eu te digo qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita. E olha, sexta-feira a gente tem um combinado que eu tento cumprir, nem sempre consigo. Hoje consegui, que é o nosso sextou. É para você já dar risada, entendeu? É para você sextar, enfim, para a gente rir da nossa desgraça e falar mal dos outros. Que eu entendo que isso poderia ser esporte olímpico, porque é o único jeito de eu me tornar uma medalhista olímpica. Mas enfim, vamos lá para o fato do dia. Temos mais deputados, entenda como isso é bom. Gente, nossa, que maldade, que língua bifurcada minha, né? Amanhã é sábado, dia de confissão, então serei perdoada pelo que eu acabei de fazer nesse momento aqui. Mas enfim, nós teremos mais deputados. Os deputados votaram para ter mais deputado. E a gente vai pagar. Olha que delícia! Isso é o sextou? É o sextou. Vocês veem na minha, cola aqui em mim, que eu vou transformar o seu limão numa limonada, quiçá numa caipirinha, daquelas de R$80, ok? Só vem comigo, só cola aqui e vamos pro fato do dia. Fato do dia, teremos mais deputados, entenda como isso é bom. Gente, vamos aqui já direto para a notícia do antagonista, para você entender esse salseiro todo. E tem uma justificativa para isso, que é a proporcionalidade, cada estado ser devidamente representado. Não caia, tá? É mentira. Piora a questão da proporcionalidade ainda. E eu vou mostrar tudo aqui certinho para vocês. Que hora que eu vou rir? Você deve estar se perguntando. Calma, gente. Larga na minha mão. Ninguém no jornalismo brasileiro sabe cestar igual a mim. Eles podem ser melhores em muitas coisas, mas em cestar e em ser isentona, é aqui, rainha da isentolândia, pessoa que mais sabe cestar neste Brasil. Vamos lá, põe a notícia do antagonista na tela e vamos começar. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, por 270 votos a 207, o projeto de lei complementar para ampliar o número de deputados federais. O projeto foi aprovado na forma como propôs o relator, Damião Feliciano. Ele eleva o número de deputados federais de 513 para 531, criando 18 vagas a partir do ano que vem. Segundo a direção-geral da Câmara, a medida gerará impacto anual de cerca de 64,6 milhões de reais aos cofres públicos. A proposta segue agora para análise do Senado. Em 2023, o STF decidiu que o número de deputados em cada estado deve ser revisto em razão do censo de 2022. Bom, quantos deputados teria cada estado conforme esse projeto que foi aprovado? Acre 8, Alagoas 9, Amapá 8, Amazonas 10, ganharia 2. Bahia 39, Ceará 23, ganharia mais 1. Distrito Federal 8, Espírito Santo 10, Goiás 18, teria mais 1. Maranhão 18, Minas Gerais 54, ganharia mais 1. Mato Grosso do Sul 8, Mato Grosso 10, ganhando mais 2. Pará 21, ganha mais 4 o Pará. Paraíba 12, Pernambuco 25, Piauí 10, Paraná 31, ganharia 1. Rio de Janeiro 46, Rio Grande do Norte 10, ganha mais 2. Rondônia 8, Roraima 8, Rio Grande do Sul 31, Santa Catarina 20, ganha mais 4. Sergipe 8, São Paulo 70, Tocantins 8 e seriam então 531 deputados. Você já deve ter ouvido falar que São Paulo é um estado subrepresentado. E é.
E eu vou trazer aqui o que postou a Marina Helena, que é daqui de São Paulo, do Partido Novo, fazendo essa conta. Olha aqui. Ontem a Câmara aprovou o projeto que aumenta em 18 cadeiras o número de deputados. Além do desperdício de dinheiro, São Paulo já é subrepresentado. Se fosse proporcional hoje à população, teria 112 deputados e com a mudança, 116. Mas seguirá com 70, ou seja, perde representação. Pois é, presta atenção. Se fosse seguir o número de votos que elege um deputado, dividir pela população brasileira proporcionalmente os deputados, São Paulo hoje não teria 70, teria 112. E na correção pedida pelo Supremo teria 116. Isso sem aumentar, tá? Percebem? E isso foi corrigido? Não, não foi. Não foi. E aí eu trago aqui para vocês a análise do Felipe Moura Brasil sobre essa história. Dos 270 parlamentares que votaram a favor do projeto de lei complementar, que amplia o número de deputados federais, 21, atenção, eu vou repetir, 21 deputados federais que votaram a favor do aumento são do PL, o partido de Jair Bolsonaro. Na verdade é uma síntese, né? O partido é do Valdemar Costa Neto, e o Jair Bolsonaro é filiado a esse partido. Produção, pode colocar na tela a arte que mostra os votos dos deputados do PL. É uma arte que estava circulando nas redes sociais, aliás, aproveitamos aí, mas ela é verdadeira, está verificada. Então, você tem o Altineu Cortes, do PL do Rio, André Ferreira, Antônio Carlos, delegado Ramagem, que é o Alexandre Ramagem, aquele que Jair Bolsonaro tentou colocar na direção geral da PF, quando Sérgio Moro saiu do governo, por justamente não querer se responsabilizar, e o Alexandre de Moraes, seu xará, acabou suspendendo aquela nomeação. Detinha Fernando Rodolfo, General Girão, Ícaro de Valmir, Josimar Maranhãozinho, João Carlos Bacelar, Júnior Lourenço, Matheus Noronha, Pastor Gil, Roberto Monteiro, Robinson Faria, Sonise Barbosa, Soraya Santos, Sóstenes Cavalcante, também do Rio de Janeiro, ele que tem sido aí o porta-voz da oposição para a defesa de anistia, está votando pelo aumento do número de deputados, assim como Tiririca. Pior que tá, não fica? Fica sim. Vinícius Gurgel e Wellington Roberto. Então, dos 45 parlamentares do Rio de Janeiro que participaram da votação dessa terça, 6, na verdade, terça, dia 6, 36 se manifestaram a favor e 9 foram contra. Lindbergh Farias, do PT, Benedita da Silva, do PT, Jandira Fegali, do PCdoB e Dani Cunha, da União Brasil, filha de Eduardo Cunha, estão entre os que votaram pela mudança. Se a determinação do STF for cumprida à risca, 7 estados vão ganhar cadeiras com base nas estimativas do censo. Santa Catarina mais 4, Pará mais 4, Amazonas mais 2, Ceará mais 1, Goiás mais 1, Minas Gerais mais 1 e Mato Grosso mais 2. Outros 7 estados perderiam vagas. Rio de Janeiro, que aliás perderia 4. Rio Grande do Sul, Piauí, Paraíba, Bahia, Pernambuco e Alagoas. No caso do Rio, a bancada cairia dos atuais 46 deputados para 42. Ou seja, vocês estão vendo aquele número alto de deputados, inclusive do PL, votando para aumentar o número de deputados, na verdade votando a favor desse texto, porque ele mantém o número dos deputados que podem ser eleitos pelo Rio de Janeiro, pelo estado desses que estavam votando, em vez de diminuir, ou seja, em vez de dificultar que cada um deles se eleja. Então você tem um interesse próprio que está prevalecendo na nossa análise em relação ao interesse público, porque quando você aumenta o número de parlamentares, você aumenta os gastos públicos e esse dinheiro vai sair do bolso do cidadão brasileiro, trabalhador, pagador de imposto. Pois é. PT e o PL votaram a favor. Então todo mundo votou a favor? Não, porque o universo é mais complexo do que isso, pequeno padawan. Sim, o universo é mais complexo do que isso. E agora trarei aqui para vocês 2 professores, Adriana Ventura, do Partido Novo, Tarcísio Mota, do PSOL, orientando suas bancadas na votação. Na tela. O Novo orienta não, por todas as razões já explicitadas. Esse projeto cria mais distorções do que já
temos. É uma coisa que, como sempre, faz um acolchambramento e não resolve nada. Não entra no debate profundo, não respeita o cidadão brasileiro. O artigo 19 da Constituição é claro que fala que é vedado criar distinções entre brasileiros e preferências entre si. Aqui a gente está falando que existe cidadão de primeira categoria, de segunda, de terceira, de quarta e de quinta. E de uma maneira assodada, desrespeitosa, que simplesmente mete goela abaixo para resolver o interesse de alguns estados aqui. Eu acho triste que a gente não busque justiça, que a gente não pense na continuidade desse parlamento e na igualdade entre cada cidadão brasileiro. Muito triste o dia de hoje, a orientação é não. O poder emana do povo. Esse princípio é o princípio básico da democracia. E a democracia é sempre um processo em construção. Estivéssemos lá na Atenas clássica, a democracia era direta, na ágora, nas assembleias. Na Revolução Francesa foi exatamente o debate de que cada cidadão um voto, de cada representante um voto, que gerou todo o processo da Revolução Francesa, que, de uma certa medida, resultou nas democracias representativas que nós vivemos. O problema colocado aqui é qual é a melhor forma de representar o povo brasileiro. E nesse ponto de vista, a nossa Constituição diz que a Câmara dos Deputados deve representar proporcionalmente os cidadãos dos estados brasileiros. E, portanto, mudanças demográficas devem necessariamente ensejar mudanças na composição do parlamento. A ação por omissão do STF era exatamente pelo descumprimento desta... Pelo PL, senhor presidente. Apenas para concluir, se o projeto de lei que aqui nós votamos não resolve o problema que o STF apontou na questão da omissão, o que acontecerá depois adiante? Não nos surpreendamos se depois todo esse esforço feito aqui hoje cair por terra, porque este projeto não corrige o problema que gerou a necessidade desse mesmo projeto. Eu fiz questão de dizer que são professores, por quê? Porque o mínimo de matemática, você viu que eles dominam. Já quem propôs o projeto, a vontade que eu tenho de dar um ábaco de presente para essa galera, não precisa de ábaco não, eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. Mas enfim, entenda como isso é bom. Agora você vai entender como é bom a gente ter mais deputados. Como assim? Eu estou falando de entretenimento. O Ratinho tirou o DNA do Ratinho da TV, o que deixou muitas pessoas órfãs, inclusive eu. Não temos mais Silvio Santos para nos entreter. Não tem mais programa de humor na TV. E de onde nós estamos tirando o humor, a pancadaria e o nonsense da Câmara dos Deputados? Por isso que isso é bom. Por que que nós pagamos deputados? Para a gente poder ver cenas como essa daqui. Já resolvi, paizão. Já veio baixar. Ei, tá louca? Você tá louca? Para, filho da puta! Chega! Para! Vem pra cá, Teco. Para aí, porra! Filho da... Vem pra cá, Teco. Vem pra cá. Tô filmando, vai pra lá. Carla Zambelli. Eita, Carla Zambelli. Ela também teve uma outra sensacional na tela. Não abortar esse bebê, não matar o bebê antes de tirar da barriga. Não quer o bebê? Entrega para o aborto. Agora, vocês não podem deturpar. Vocês não podem deturpar tanto a matéria a ponto de chamar a gente de homicida praticamente. Não quer o bebê? Entrega para o aborto. Entrega para adoção, desculpa. 2 vezes eu errei. Mas não é só a Zambelli que é atrapalhadinha, não. Não é só a Zambelli, não. Deputado Alencar Santana, do PT,
se enrolou, gente, para falar de democracia. Senhoras e senhores, o presidente Lula, no dia 1º, sentado naquela cadeira aqui da presidência, não só condenou as condutas antidemocráticas, mas disse muito bem que o Brasil não precisa dizer o manto de ditadura nunca mais, mas que nós precisamos é reforçar a ditadura sempre. Por isso que a resposta desse parlamento é nesse sentido: ditadura sempre. Opa! Por que a gente precisa de mais deputados? Obviamente, para a gente ter momentos engrandecedores como este daqui. Boa tarde a todos. Hoje, o Dia Internacional das Mulheres. A esquerda disse que eu não poderia falar porque eu não estava no meu local de fala. Então, solucionei esse problema aqui, ó. Hoje, eu me sinto mulher, deputada Nicole. Mais deputados são mais líderes nesse país. São mais demonstrações de se importar com aquilo que realmente muda a vida do Brasil. Esse aqui é um daqueles grandes momentos, tendo Nicolas Ferreira, Júlia Zanata e Érica Hilton. Ultrapassada. Por favor. Vai tratar esse cabelo, vai se cuidar, pelo amor de Deus. Pelo menos ela é. Se o trânsito paralisado, se o trânsito paralisado, a gente vai repor o tempo do deputado com gás autônomo no requerimento. Pode continuar. Para alguns não interessa fazer um debate verdadeiro. A Constituição brasileira diz que os salários comunistas têm que ser iguais para mulheres e homens têm que ser iguais. O que acontece é que apenas 35 anos depois, com a ascensão do governo do presidente Lula, se mandou por essa casa um projeto de lei para dar esse direito garantido na Constituição. Por favor, me ajuda. Definiu que a mulher não falou sobre ódio nas suas sessões. Obrigado pelo programa. Obrigado. Sou casado, meu bem, sou casado, obrigado. Precisamos de mais deputados por projetos que mudem a realidade do povo, como este daqui da deputada Célia Chacriabá. A deputada Célia Chacriabá apresentou, ao lado de outras parlamentares, uma PEC para mudar o nome da Câmara dos Deputados para Câmara dos Deputados e das Deputadas. A iniciativa busca dar visibilidade à presença das mulheres na Câmara e segue o exemplo de países como o Chile, que já adotaram mudanças semelhantes. Antes de seguir para a votação, a PEC será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Célia Chacriabá também destacou que até pouco tempo atrás não haviam banheiros femininos próximos ao plenário. Segundo ela, a medida não altera as funções da casa, mas tem um peso simbólico e pedagógico ao reforçar a importância da representação feminina na política. Olha, gente, eu achei que é um projeto que apaga os não binários. Por que não Câmara dos Deputados? E por que não Câmara das Deputadas e dos Deputados? Achei misoginia, colocar a mulher em segundo plano. Quando era o Sarney, ele falava brasileiras e brasileiros. Lembra? Eu achei que estamos regredindo aqui nesse projeto. Mas tudo bem, mudará a vida de todas as mulheres brasileiras, principalmente as mulheres indígenas. Parabéns, a deputada. Bom, mas nem só de projetos iluminados vive a Câmara. A gente também vive desses momentos que me dão um calor no coração, porque eu falo, Ratinho, volta com esse DNA. Lindbergh Farias versus Gilvanda Federal. Esse sujeito é um desqualificado. Pediu a morte do... Eu peço à Polícia Legislativa que intervenha. Deputado Lindbergh, Vossa Excelência. Eu sei, Gilvan, eu vou...
Silêncio aqui, por gentileza. Senhores. O que é esta briga perto de um encontro de titãs mineiros? O mineiro, que era aquele quietinho, não é mais não. O encontro nos corredores de Nicolas Ferreira com André Janones. Só nós dois! Só nós dois! Tira a mão de mim! Tira a mão de mim! Vem cá! Vem cá! Bate! Moleque! Moleque golpista! Toma no seu moleque! Bate aqui, pô! Você é essa cara com soco! Bate! Vai, bate! Bate! Vai, pô! Põe o machão! É muito fácil, meu irmão! É muito. E você veja que a presidência da Câmara se transformou numa outra coisa. Eu olho para o Hugo Mota e eu vejo a professora Helena do Carrossel tentando pôr ordem na sala. Entendo o ambiente turbulento político que o país enfrenta diante dos últimos acontecimentos, mas eu quero dizer às vossas excelências, se vossas excelências estão confundindo esse presidente como uma pessoa paciente, como uma pessoa serena, com um presidente frouxo, vocês ainda não me conhecem. Ou esse plenário se dignifica de estar aqui representando o povo brasileiro, ou nós não merecemos estar aqui. Aqui não é o jardim da infância, nem muito menos um lugar para a espetacularização que denigre a imagem desta casa. Eu não aceitarei esse tipo de comportamento. Estava aqui na presidência recebendo colegas parlamentares, pedi para a delegada Catarina, que é a terceira secretária da mesa, via esta presidência, presidir os trabalhos para evitar que nenhum deputado do PT, nenhum deputado do PL presidisse diante do ambiente que estamos vivendo, mas enquanto a delegada esteve aqui, ela estava com toda a autoridade da presidência da casa para conduzir os trabalhos. E ninguém vai desrespeitar uma parlamentar ou qualquer parlamentar que esteja no exercício da presidência. Nós não vamos aceitar isso. Hugo Mota está falando que isso é de hoje, mas não é de hoje e nem é por causa dos jovens. Recordar é viver. 18 de fevereiro de 2016, Zé Geraldo, do PT, e Wellington Roberto, do PR. Bagunceiro é você! Quanto Cunha? Bagunceiro é você! Fica bagunçando aqui Você atrás. é bagunceiro! Você é da turma de... Vai bater aqui! Ele que tocou em mim! Ele que tocou em mim! Vou suspender por 5 minutos a sessão. Está suspenso. Você que é filho da égua! Você que vem tocar em mim primeiro! Você tocou em mim! Agora nós vamos a um embate épico. Esse foi épico. É um episódio envolvendo o deputado Quaquá, do PT, em 20 de dezembro de 2023. Gente, o homem aqui agrediu o deputado. Quem é essa pessoa? Ele é o quê? Que isso? Tá filmado, pô. Tá filmado, ele bateu no deputado. Agressão aqui, pô. Que isso, cara? Você deu um tapa na cara do cara, né? Ele deu um tapa no rosto do deputado. Essa briga aqui, ela tem tudo, né? Ela tem os velhos se batendo, a outra deputada lá que nem sabia que o cara que estava batendo era deputado,
aquela zoeira, acha ele, acha quem foi, mas não acaba aí. Não acaba aí. No dia seguinte, o deputado Messias Donato foi fazer uma coisa que eu adoro: chorar na tribuna, na tela. Para as ruas do nosso Brasil. Peço desculpa. Não, perdoe, vocês me perdoem, Deus me perdoe, é um preconceito meu, é um problema meu, de mais ninguém com homem que chora. Esse é um problema meu. Por que tem que ter mais deputado? Porque quem me odeia vai querer que eu veja homem chorando na tribuna, só para eu ficar... Olha, Deus me perdoe o que eu sinto e penso quando vejo isso. Já amanhã eu vou ter mais um pecado para eu confessar. Vamos adicionar. Agora vamos a grandes momentos da Câmara, momentos emocionantes, como essa greve de fome do deputado Glauber Braga. Na tela. Para quem não se lembra, o deputado Glauber expulsou um manifestante da Câmara a chutes, depois foi atrás dele, fora já da Câmara, teve que ser contido pela Polícia Legislativa, voltou para a Câmara, aí foi querer se atracar com o deputado Kim Kataguiri, teve de ser contido, depois foi num evento falar que tinha que aniquilar os fascistas, que é discurso de ódio. Enfim, depois disso tudo ele fez uma greve de fome porque votaram pela cassação dele. A greve não durou muito, vocês vejam ele saindo como herói. Gente, olha o empenho dele nessa greve de fome, olha como tá fraquinho, que dó, veja como ele emagreceu. Glauber Braga tá aqui, ó. Glauber fica! Glauber fica! Glauber fica! Glauber fica! Glauber fica! Deputado! Você deve estar vendo, eu não, porque eu tô sem óculos. Então eu não consigo ver, mas você com toda certeza viu ele emagrecendo. Agora, o que é Glauber Braga? O que é Glauber Braga perto do deputado Pastor Sargento Isidório? Na tela. Eu entendo que é chegada a hora de buscar interlocução. Essa casa precisa tirar uma comissão ou um parlamentar para conversar com o presidente da República. E pelo perfil dele, me sinto preparado para ir até ele, se for necessário. Porque venho da Bahia, sou conhecido como doido, e para conversar com doido, sou outro doido. Precisamos pacificar. E ele não é bom só de discurso. Olha a carinha do Fábio Tradi quando viu isso. Fábio Tradi, professor de direito, né? Autor de leis importantes, um homem sério. A hora que ele viu isso. Mas o pastor Isidório não é bom só de discurso, não. Ele é o cara da performance. Olha aqui ele falando contra as armas. Da nossa nação. O que será da nossa nação? Não é essa nação que queremos, porque nós não somos os Estados Unidos. Nós não somos os Estados Unidos. Nós não somos americanos. Somos cidadãos brasileiros que queremos a paz. Deputado, o nome do senhor, deputado, por favor. O nome do senhor, deputado. De outra forma, no parlamento, principalmente quem não é líder, só fala 1 minuto e olhe lá. E agora, com todo mundo armado, talvez isso até possivelmente vai melhorar, porque vai estar todo mundo armado ali dentro também. Imagine o inferno que será esta nação, com todos os políticos armados. Imagine a discussão da reforma da Previdência, se por chamar o ministro de Tchutchuca terminou daquele jeito. Agora imagine terminando na bala. Deputado, para botar no ar agora, a gente precisa do nome e o partido do senhor. Eu sou do Avante, sou o pastor Sargento Isidório da Bahia. Que coisa bonita, né, gente? Vamos a mais um Recordar é Viver? Mais um Recordar é Viver?
21 de maio de 2014, teve um depoimento, ai Deus me defenda, teve um depoimento da Xuxa na Câmara dos Deputados sobre a lei da palmada. E não é porque eles queriam conhecer a Xuxa, não. Não é porque eles são fãs da Xuxa e aproveitaram a brecha, é porque a Xuxa é especialista em políticas públicas de enfrentamento à violência doméstica, proteção da criança. Enfim, eles fizeram isso. E aí me aparece o deputado Pastor Eurico para transformar essa audiência pública em algo ainda pior do que tietagem. Me desculpe eu citar aqui, com todo respeito à pessoa, ao ser humano, mas a conhecida rainha dos baixinhos, que no ano de 82 provocou a maior violência contra as crianças em um filme pornográfico. E agora vem aqui falar em questão. Senhor presidente, a palavra está comigo. É um absurdo. A palavra está comigo. Não dá pra falar. Eu quero meu tempo, senhor presidente. Eu quero meu tempo. Quero meu tempo, senhor presidente. Quero meu tempo. Inaceitável. Quero meu tempo, senhor presidente. Estamos encerrando. Aliás, se você lembra de outros momentos, vai escrevendo aqui embaixo, porque quem sabe eu não faço mais um desse. Se quer que eu faça mais um desse, eu vou encerrar com 2 momentos icônicos da Câmara dos Deputados. O que será que eu guardei para o fim? Eu acho que você já sabe. Um você já sabe. Esse outro você não sabe. Clodovil, em 2007, na Câmara dos Deputados, brigando com a deputada Cida Diogo. Quem se lembra? Recordar é viver na tela. Deputado. Para espanto de Inocêncio, a deputada contou que foi ofendida por Clodovil Hernandes enquanto recolhia assinaturas para um pedido de advertência contra o deputado. Clodovil Hernandes confirmou que ofendeu a deputada e repetiu o que teria dito. Digamos que uma moça bonita se ofendesse porque ela pode se prostituir. Não é o seu caso, a senhora é uma mulher feia. Vai ser senhora, família. Agora eu tenho culpa que ela nasceu feia, gente. Muito nervosa, Cida Diogo foi levada para o serviço médico e não quis gravar entrevista. Se eu tivesse dito um palavrão, ela teria me dado um tapa na cara, que qualquer mulher faria. Eu não disse, eu não tive nem tempo. Ela saiu correndo, rodopiando, e eu falei pra ela vai fazer cena lá em cima. Dito e fez. Eu tenho a obrigação de achá-la bonita, por quê? Eu ainda disse pra ela, faça como eu, querida. Vá pro hospital, se opere, vai pra Santé, se cuide, eu tenho 70 anos e ninguém... E agora, rufem os tambores do encerramento. Qual será que é esse momento? Você sabe qual que é esse momento. E esse momento, você não se lembra da maneira que ele foi. Eu tenho certeza absoluta que você não se lembra de tudo. Você se lembra de partes. Esse é um teste sobre a nossa memória. Dá uma olhada. Recordar é viver. Vocês já sabem para onde que eu tô indo? Impeachment da Dilma. Eu voto não ao golpe e durmo com essa, canalhas! Deputado Jean Willis do PSOL do Rio de Janeiro votou não, totalizando 88 votos. Deputado Júlio Lopes do PP. Esse, com toda certeza, foi um momento do parlamento brasileiro que desenhou a nossa história a partir de então. Tem gente que fala que a história muitas vezes é escrita com sangue, suor e lágrimas, aqui é com cuspe. Ai, gente. Mas, enfim, a gente precisa ter mais parlamentares para a gente ter mais desses momentos. Aí me diz, o que é que você acha disso tudo? Calma, calma, que antes da gente achar, é claro que eu vou para as narrativas. A extrema-direita está fazendo barulho porque tem nojo dos estados periféricos que passarão a ser representados. O que a extrema-direita quer? Que só bolsonarista tenha mais deputado. Então eles querem enfiar mais deputado onde? Em Santa Catarina, se pudesse ter deputado só de Balneário Camboriú no Brasil inteiro, é isso que a extrema-direita ia querer. Pegar aquele ninho de nazista
e enfiar tudo no Congresso Nacional. Foi uma simples questão de ajuste pedida pelo Supremo Tribunal Federal. E é por isso que isso foi feito. É um ajuste que é necessário. Se chama proporcionalidade. A extrema-direita é ridícula porque não entende de matemática e quer criar pânico moral com tudo. Não tem nada demais os deputados terem feito isso, terem votado isso. Isso é democracia e é para isso que eu fiz o L. Faz o L. Nós, patriotas, avisamos. A esquerdalha quer transformar o Brasil numa Venezuela. É por isso que eles estão fazendo pânico moral com o projeto que apenas ajusta, dentro da proporcionalidade, o número de deputados. O que é que eles queriam? Lotar aquilo de deputado do Nordeste. Se pudesse, só a Bahia votava, para botar a petezada toda lá para dentro. É isso que eles queriam. Mas não, como nós temos uma oposição combativa, isso foi revisto. Ah, mas vocês são da direita, vocês não ficam falando de Estado mínimo, corte de gasto público. Tem outras formas de cortar o gasto. O corte pode ser feito por gabinete, mas não na representatividade e na proporcionalidade, que é a única coisa que garante que a oposição tenha força lá. Não precisaria disso se tivesse votado no Bolsonaro, né? Faz o L agora, isentão. Faz o L. Qual é a minha opinião? A minha opinião é que é um escárnio votarem mais deputados. Não tem nenhuma justificativa. E assim, passam do escárnio ao deboche com uma sonceira, uma facilidade. Não, tem que aumentar para ajustar a questão da proporcionalidade. Só que não ajusta. Isso que eles fizeram não está acertando a proporcionalidade do jeito que eles falaram. Vou te dar o exemplo de São Paulo. São Paulo tem 70 deputados. Se fosse proporcional ao número de habitantes, São Paulo teria 112 deputados. É o que a Constituição manda, tinha que ter 112. E se fosse fazer essa conta deles direito, que eles estão fazendo agora, que São Paulo não tem um deputado a mais, seriam 116. São Paulo é o estado mais subrepresentado. Então, o que você imaginaria? O que mais ganharia deputados é São Paulo. Não, não é. Então, assim, vem com a história da subrepresentação, que poderia resolver, não aumentando vagas, poderia resolver diminuindo, de repente. Por que não resolve diminuindo? Qual que é o problema? Se resolvesse diminuindo, eu desconfio que toda a população brasileira iria apoiar essa medida. Eu me pergunto, precisa mesmo de 500 e tralalá deputados? Todo o parlamento do mundo tem isso? E não é só o número, né, de deputados. É toda a estrutura que existe ali. É a coisa das emendas. As pessoas já estão revoltadas com diversas coisas. Acabou de ter o escândalo do INSS. A gente falando de ter que economizar dinheiro público, e aí vem com essa história de aumentar o número de deputados. E me perdoe o pessoal que fica histérico, gritando falsa equivalência nas redes sociais. De novo, né? O PT e o PL votando juntinhos quando é privilégio? De novo. Aí vão falar, não, mas todo mundo quis assim, a esquerda e a direita. Não, trouxe aqui para vocês, vocês viram. A direita, o Novo foi contra, a esquerda, o PSOL foi contra. Foram lá e falaram contra. E são partidos pequenos, que se beneficiariam bastante com isso. Foram contra. Por quê? No fisiologismo, na safadeza, eles sempre estão juntinhos. Na hora de servir a pizza e comer, eles estão lá para fazer a pizza. Você repara como tanto o lulismo quanto o bolsonarismo usam os mesmos recursos de discurso, não os mesmos argumentos. Os argumentos são diferentes, óbvio. Os argumentos parecem que são opostos, né? O efeito é o mesmo, mas os argumentos parecem ser opostos. Mas os elementos de discurso é sempre muito gritado, é sempre muito teatralizado,
É uma idealização do ser humano em que o meu grupo ele é muito bom, ele é moralmente bom, intrinsecamente bom. Se a gente não acerta 100%, não é culpa nossa. E o outro grupo não, o outro grupo é o demônio. O outro é o demônio. Por aí a gente vê, se falar fulano é bolsonarista, pronto, pode esculhambar o fulano. Se falar o fulano é esquerdalha, pode esculhambar o fulano. E só fala dos temas de forma superficial. Por quê? Um depende do outro para viver. E discurso teatralizado, gritado, infantilizado, desconectado da realidade, ele tem que ser superficial mesmo. Porque quando você está lidando com realidade, você se aprofunda. E os políticos não estão apenas baixando o nível do debate. Eles estão aproveitando este baixo nível para conseguir benesses. Por quê? Quando você simplifica demais o debate e desconecta da realidade, as pessoas param de olhar o que eles estão fazendo. E é precisamente isso que a gente vê agora. Enquanto eles estão brigando aí de quem posta mais videozinho do INSS, enquanto eles estão brigando por uma série de coisas de costumes, tem deputada querendo mudar o nome da Câmara dos Deputados para Câmara dos Deputados. Enfim, enquanto está acontecendo tudo isso, essas mesmas pessoas que dominam a atenção no debate público se juntam para, por baixo do pano, conseguir benesses. E um não fala mal do outro nesse tema. Por quê? Porque é para as pessoas não atentarem. O que esses políticos estão fazendo é voltar a sua atenção só para os assuntos que eles querem que você veja. E o que é o seu interesse é justamente saber dos assuntos que eles não querem que você veja. Ou melhor, dos assuntos que eles querem que você não veja. E a gente está aqui, trazendo isso à luz. Hoje rimos, choramos, falando mal dos outros, a gente se sentiu usado, fez sessão de terapia. Hoje teve de tudo nesse sextou aqui, né, gente? Que sextou maravilhoso, que sextou maravilhoso. Amanhã de manhã é daqui de casa para confessionário, para o confessionário. Porque, olha, hoje eu exagerei, né? Hoje eu exagerei. Mas, enfim, eu sei o que você está esperando. Qual que é a palavra? Vocês já estão aí no chat. Então, qual que é a palavra? Qual que é a palavra? A palavra de hoje, para vocês saberem que eu tô vendo vocês e eu saber quem são os heróis da resistência do Narrativas que chegam até o fim. A palavra de hoje é Clodovil. Vocês acharam que ia ser cuspe, né? Não é não. Clodovil. Que é para quem não vê até o fim, a pessoa vai olhar isso e vai falar, Clodovil? Sim, Clodovil. Aí quem sabe os bichinhos assistem, porque tem um povo que comenta sem assistir. E vocês estão aqui para assistir, para a gente rachar o bico junto, para a gente ser a família Narrativas Antagonista. Aliás, curta, comente, compartilhe. Mas olha, se você está inscrito no canal do Antagonista, isso é muito importante. Dá uma olhada se você está inscrito. E se tiver inscrito, se tocou o sininho para receber todas as atualizações. Hoje eu vou ficando por aqui. Foi uma semana emocionante essa. Um ótimo final de semana para você e sua família. Grande beijo e até segunda.